Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a mobilidade urbana aqui na capital gaúcha. Junto com nossos convidados, vamos analisar como estão as condições para o deslocamento da população aqui no município e o que pode ser feito para melhorar o acesso das pessoas à cidade. Para isso, recebemos hoje o engenheiro da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, João Paulo Cardoso, e os vereadores da Comissão de Urbanização e Transportes da Câmara, a vereadora Karen Santos, do PSOL, e também o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença nesse debate tão importante. Tempo de mobilização da Prefeitura para a execução, para a finalização de um plano de mobilidade urbana para 2022. E de pronto já começo com um dos coordenadores do plano aqui pela Prefeitura de Porto Alegre, o João Paulo. A ideia então, João Paulo, é que até dezembro a Prefeitura possa enviar para a Câmara esse plano de mobilidade urbana para Porto Alegre. O que vocês estão contemplando como foco principal nesse plano? Vocês estão conseguindo contemplar todas as formas de deslocamento aqui para Porto Alegre? Olá, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, poder compartilhar com vocês o que a gente tem feito e especialmente salientar que esse trabalho, apesar de conduzido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, ele é um trabalho da cidade, né? Então, ele é uma construção que a gente entende que deve ser feita de forma democrática, né? E esse espaço aqui também serve para contribuir com essa construção. Bom, o plano de mobilidade de Porto Alegre, na verdade, ele está, essa questão de tentar finalizar ele até dezembro, ela está também alinhada, né, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal, que ela exige que municípios com mais de 20 mil habitantes tenham esse instrumento, né? Só para traçar um paralelo também para as pessoas entenderem, né, é como se a gente estivesse fazendo o plano diretor, né, só que para mobilidade, tanto que até algumas pessoas chamam de plano diretor de mobilidade urbana, porque para a gente garantir, né, os recursos para os nossos projetos de mobilidade urbana, a gente deve ter esse instrumento, né, uma lei específica, e isso é uma exigência desta lei federal, que os municípios tenham o seu marco legal já instituído para poder se habilitar à captação de recursos. E como a gente sabe, nossa realidade, Porto Alegre não tem dinheiro próprio para investir em projetos de mobilidade, a gente precisa, né, desse recurso que vem de fora. Então, ter a lei é essencial para a gente estar habilitado a captar esse tipo de recurso. E esse plano de mobilidade, como eu falei, a gente está finalizando. Esse trabalho já vem sendo construído desde 2017. Ele iniciou, na verdade, em 2017 e ele acabou não sendo finalizado em função de todas as questões de pandemia. A gente teve a troca de gestão, então a gente não tinha o cenário para essa finalização. E agora a gente está tentando correr, porque o nosso prazo é 12 de abril do ano que vem. E daí, voltando para responder a tua pergunta, sim, todos os modos de transporte, todos os modos de deslocamento estão sendo considerados dentro desse plano, né? Ao longo da nossa conversa eu vou falar mais especificamente de situações que envolvem o plano, né? Mas sim, tudo que a gente imaginar de deslocamento dentro da cidade vai ser contemplado dentro desse plano. Certo. Bom, durante a reunião aqui na Câmara, vocês puderam trazer aí o eixo de trabalho que tem que priorizar o acesso ao transporte ativo da população por meio da caminhada, o uso da bicicleta e também o transporte coletivo. Bom, vereadora Karen Santos, é possível planejar uma coisa de cada vez, ou você imagina que dá para trabalhar com essas formas de transporte de maneira conjunta, porque a cidade está, né, em volta de tudo ao mesmo tempo? Como é que você percebe isso? Olha, eu acho que o foco é resolver o problema do transporte coletivo, né, que é o instrumento hoje que transporta massivamente os trabalhadores de Porto Alegre,
Porto Alegre tem um histórico de um serviço mal prestado, mal fiscalizado, sem um retorno em qualidade para a população. Nós temos uma das passagens mais caras do Brasil, para quem utiliza os ônibus, e anos de políticas de incentivo ao transporte individual em detrimento ao transporte coletivo. Então, esse é o foco hoje do problema massivo daqueles e daquelas que se deslocam em Porto Alegre. Óbvio que isso tem que estar combinado com outros modais, mas o transporte coletivo por ônibus é o único instrumento hoje que garante massivamente o transporte dos trabalhadores. Do nosso ponto de vista, foi um retrocesso que nós vivenciamos aí durante a pandemia, né? De 2019 para cá foram ao menos 174 linhas que deixaram de existir. O transporte coletivo por ônibus, ele não é competitivo frente aos aplicativos, ao 99, ao Uber, que de certa forma quebrou a gestão financeira de que as linhas curtas supriam os custos das linhas longas. Isso é um dos grandes problemas que a capital vai ter que enfrentar. São 40 mil Ubers circulando na cidade de Porto Alegre, da região metropolitana. Se todas as pessoas hoje que utilizarem o transporte coletivo por ônibus para se deslocar via transporte individual, via aplicativo, a cidade vai parar, né? E eu acho que são esses os desafios assim, que a prefeitura tem que enfrentar. Como faz o transporte coletivo por ônibus ser mais competitivo, ser mais atrativo, garantindo mais qualidade para as pessoas que utilizam esse transporte, garantindo mais linhas, mais horários, mais conforto, mais acessibilidade. E como a gente enfrenta o problema dos aplicativos, que está muito relacionado com o boom do desemprego, né? Também um processo dos últimos 10 anos no nosso país, né? A entrada desses aplicativos, dessas multinacionais, que vem justamente para países do tipo nosso, aí, explorar a nossa força de trabalho desempregada, abundante, né? Então, também pensar uma política de emprego e de regulamentação desses aplicativos que hoje vem onerando e muito os motoristas, né? Não é à toa aí todas essas iniciativas, essas tentativas de breque, de paralisação, pelas taxas que são cobradas por essas multinacionais, e pouco fica no município. Eles usam a nossa malha viária, não pagam nenhum tipo de imposto aqui para o município, e também exploram aí de uma forma cada vez mais brutal essa categoria de trabalhadores, fruto de processos de desemprego em massa que vem sendo implementados no nosso país. Aqui em Porto Alegre também, agora recentemente, a extinção dos postos dos cobradores de ônibus. A gente entende que vai aprofundar ainda mais essa situação de pessoas que vão precisar de renda extra ou que vão ter que se submeter a outros tipos de emprego que não aqueles que eram da sua formação inicial. Isso é um problema que eu acho que a gente tem que enfrentar em combinado com o debate mais pontual dos projetos de mobilidade urbana, assim, a política de incentivo ao emprego, a regulamentação dos aplicativos e o controle público da gestão tarifária, para a gente conseguir ter recursos para essa crise financeira que as empresas privadas de transporte, a partir da ATP, nos empurraram. Sim. Bom, vereador Hamilton, nesse sentido, levando em conta isso que a vereadora Karen trouxe, a gente vê aí também, né, a situação da pandemia agravando a situação do transporte, tivemos queda no número de passageiros. Como pensar num melhor transporte coletivo por ônibus aqui para a cidade, pensando isso tudo que a vereadora Karen trouxe também? A gente sabe que de 2015 a 2019, né, o transporte público de passageiros perdeu em torno de 6 milhões de passageiros por mês. E muito também em função disso, por conta dos aplicativos. Antes tinha em torno de 60 mil, hoje são 40 mil em Porto Alegre. E muito bem dito a vereadora Cádiz, essa questão ela tem que ser regulamentada. E uma questão que é muito importante, que nos próximos anos não tem como não pensar nessa questão da mobilidade urbana, e o estudo até que está sendo realizado e feito por novos modais, né, algo que são algumas tendências de futuro, bilhetagem eletrônica, também a questão da acessibilidade multimodal, recarga, bilhetagem, todas essas questões que têm que ser pensadas. E uma coisa que a gente até tem comentado na questão, por exemplo, quando diminui a ocupação dos passageiros nos ônibus,
consequentemente, aumenta também o número de carros na rua. A gente vê a questão dos aplicativos. Então, tem que se pensar que o transporte público seja atraente. Você vai em qualquer outra cidade mais avançada, não é só as pessoas que necessitam do ônibus que andam de ônibus. O transporte público, ele funciona, ele é mais barato, ele elimina uma série de carros das ruas, mas também tem que se pensar na questão dessa mobilidade e de que o ônibus, por exemplo, ele vá para a Restinga, ele não leva 1 hora e pouco para chegar na Restinga, né? Um exemplo assim, na Zona Sul. Então, toda essa questão dessa mobilidade, ela precisa realmente ser repensada. Nós temos hoje a passagem mais cara do país e tudo isso precisa ser reavaliado, estudado. Eu sei que está havendo um esforço da Secretaria, dos órgãos competentes, para que se estude toda essa estrutura que precisa ser realmente revista, né? Porto Alegre tem essa peculiaridade do nosso transporte público, com todas essas dificuldades que nós estamos vendo aí. Então, eu entendo que tem que realmente ser reavaliado tudo isso, né, para que a gente possa tornar o transporte público mais atrativo, e não somente quando a gente fala no transporte público, não é só a questão dos ônibus, mas por que não se pensar, por exemplo, em ampliar a linha do trem urbano, já que a gente sabe que o metrô ele se torna um peso muito grande a nível inteiro. Mas tudo isso tem que ser pensado. Só os ônibus, ou só ônibus, já se provou que não consegue contemplar pessoas. Em Porto Alegre, por exemplo, nós temos em torno de 300 mil pessoas que elas dependem exclusivamente do ônibus, né, com o transporte público. Então, tem que se pensar, a gente tem feito várias reuniões na CUTAB, audiência pública tem sido feitas, e o que me alega é que a gente sabe que está havendo um esforço, um empenho muito grande para que esse problema ele seja resolvido, talvez não de uma totalidade, mas pelo menos de uma forma que ele amenize a situação que ela está nesse presente momento, até em função de ter perdido muitos passageiros com a pandemia, possa ter uma melhora, né? Tem um dado aqui que hoje o sistema de transporte 53% de passageiros em relação ao período anterior à pandemia de 2019. Então, isso passou de quase 900 mil por dia para 450 mil média dia. Então, caiu bastante. Tudo isso tem que ser revisto e ser repensado. Sim. Bom, aproveitando esses dados aí que os vereadores trouxeram, João, e claro, né, o plano ele vem aí para estabelecer diretrizes para se melhorar essa mobilidade. A gente sabe que o transporte coletivo por ônibus é uma das formas, e nesse sentido, o plano que diretrizes podem ser estabelecidas e que vocês estão pensando para melhorar essa circulação? Você falou muito em mais faixas de ônibus aqui em Porto Alegre, em se pensar em formas de financiamento a longo prazo para conter e poder dar suporte. O que vocês estão pensando? Na verdade, quando a gente fala das diretrizes, elas vêm justamente da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e elas estão bem alinhadas com o que os vereadores comentaram no que diz respeito à priorização do transporte coletivo e do transporte dos chamados modos ativos, né, que é a bicicleta, caminhar. E é uma inversão, na verdade, digamos assim, da priorização do que a gente tem feito nos últimos anos, né? Então, historicamente, a gente, digo cidade, né, acaba priorizando os projetos voltados para o transporte individual, e até essa relação que o vereador Hamilton fez de são menos pessoas no ônibus, né, estão indo para o transporte por aplicativo, e é realmente a relação direta, né? Essas pessoas que não estão no ônibus, elas continuam se deslocando. Eu não vou nem mencionar a questão atual da pandemia, que a gente está no momento de home office, muitas atividades não voltaram ainda, mas nesses últimos anos as pessoas têm feito a conta, digamos assim, né, o comparativo de qual modo se deslocar, e elas têm optado por outros modos que não o transporte coletivo. E isso é muito grave, é muito sério. O transporte coletivo como serviço social que a gente precisa ter, ele tem que ser bom, né, e as pessoas têm que querer usar. Então, assim, e ele nunca vai acabar.
né? Não tem como a gente dizer assim, não, esse serviço não vai ser prestado. Ele vai ser prestado como qualquer outro serviço público. E a gente tem a obrigação, né, de prestar o melhor serviço e as pessoas, né, queiram utilizar esse serviço. Então, essas diretrizes do plano de mobilidade, elas vão bem nesse sentido, de melhorar o transporte coletivo, melhorar outros modos, né? A gente até tem uma pirâmide de prioridade, digamos assim, que ela está invertida, né? Então a gente tem o topo da pirâmide, na verdade, hoje de priorização seria o pedestre, né? Abaixo dele, né, o ciclista, transporte coletivo, transporte de carga e, por último, né, a gente pensar no transporte individual motorizado, que é realmente uma inversão do que a gente tem feito ao longo do tempo. Especificamente o transporte coletivo, a gente sabe, né, muitas coisas que a gente já deve botar no nosso radar, que passa pela reestruturação mesmo da operação. A gente sabe que o sistema carece de melhorias, desde a questão da racionalização de linhas, um uso melhor, né, do sistema, desse modo de transporte, na forma como ele está sendo colocado hoje. A gente sabe a questão de priorização, né, com faixas exclusivas, corredores, melhorar os pontos de parada, as questões de acessibilidade, né? Então a gente, assim, tem diversas coisas que a gente estarão presentes dentro desse plano, no sentido de dizer assim, nós precisamos fazer esse tipo de intervenção, ou estudar esse tipo de intervenção, avaliar coisas a serem feitas. Por outro lado, a gente também tem que considerar que hoje a gente tem uma situação da mobilidade totalmente mexida, alterada, né? A gente não sabe como vai ser o final da pandemia, né? E a gente precisa ter uma estabilidade da situação para realmente propor medidas estruturantes de mais longo prazo, né? Sim, podemos avançar nesse assunto mais para frente. Bom, e saindo um pouquinho dessa questão do transporte coletivo por ônibus, vereadora Karen, a gente pode notar que no centro aqui da cidade, o acesso a esse transporte ativo das pessoas, a caminhada, de certa maneira ele melhorou um pouco. Mas como é que você enxerga esse acesso em outras regiões da cidade, até a própria acessibilidade? Então, Porto Alegre ela se desenvolveu levando setores massivos aí da nossa população para as margens, né? Os bairros mais populosos hoje são Restinga, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, né? E dentro de um contexto de periferia, né? Com pouco acesso a equipamentos públicos como escolas, creches, CRAS, né? Reduzidos para o tamanho da população desses bairros. Pouco acesso também a direitos básicos como saneamento, como asfalto, como iluminação pública, como paradas cobertas, né? Então, Porto Alegre é uma cidade muito segregada pelo seu modelo de desenvolvimento urbano, que deu essa preferência de afastar as populações pobres e pretas, e eu digo pretas porque também é a cidade mais segregada racialmente do Brasil, em relação a índice de desenvolvimento humano, né, de pessoas negras e de pessoas não negras. Isso diz muito sobre um projeto racista, higienista, de colocar esses setores nas margens da cidade. E são essas as populações que não conseguem acessar os equipamentos públicos de melhor qualidade, por exemplo, escolas de ensino médio, né? Na Restinga, são 2 escolas de ensino médio somente. Os estudantes têm que se retirar do bairro para conseguir acessar escolas com um pouco maior de qualificação, né? E isso é um problema que a gente enfrenta. Não tem como se deslocar da Restinga para o centro da cidade a pé, né? Ou de bicicleta, ou de patinete. Então, o transporte coletivo por ônibus para nós é essencial. Para circular dentro da comunidade, justamente por esses problemas estruturais de falta de acesso, de falta de emprego e de oportunidade, caminhar, sobretudo em alguns horários, se torna algo perigoso, né? Pela falta também de investimento em segurança pública, em iluminação pública, em espaços de uso coletivo que as pessoas possam usar e dessa forma a rua se transformar em algo mais seguro, né? Para as pessoas circularem, assim. Então, são esses os problemas históricos, assim, que a nossa cidade enfrenta, de um ponto de vista periférico, de um ponto de vista de quem vive em comunidade, né? Se deslocar ao centro com a passagem
do jeito que está e com as políticas aí que querem reduzir ainda mais as isenções ou colocar critérios socioeconômicos, né? O pobre, ele tem que provar que é pobre, então ele tem que ter o histórico escolar, ele tem que ter comprovação de renda de toda a família, ele tem que levar todos esses documentos no EPTC, ele não tem o acesso digital na palma da mão por causa da exclusão digital, do acesso aos pacotes de dados. Na pandemia a gente vislumbrou muito isso, né? O acesso dos estudantes da rede municipal às aulas remotas se deu de uma forma muito precária, né? Então acho que todo esse contexto tem que ser considerado quando se pensa em inovações no transporte, quando se pensa que todo o sistema ele vai se dar de forma virtual, só pelo sistema de bilhetagem, pelo cartão, não vai ter mais a necessidade do cobrador. Quem é que vai garantir a cobrança, a segurança do transporte, a acessibilidade das pessoas cadeirantes, a segurança das pessoas que utilizam o primeiro horário das linhas ou os últimos horários, sobretudo para nós que somos mulheres, a gente sabe quanto é perigoso e arriscado circular no transporte coletivo nos últimos horários. Muitas pessoas trabalham em shopping center, trabalham em supermercados. Enfim, eu acho que essa é a realidade de quem mora na periferia de Porto Alegre, precisa se deslocar, e isso tem que ser considerado dentro desse projeto de mobilidade que está sendo elaborado pela Prefeitura. Assim. Hoje, que vem sendo implementado, vai na contramão dessas necessidades. Vereador Hamilton, e também pensando sobre isso que a vereadora Karen trouxe, nessa semana a CUTAB também pôde trazer aí um pouco sobre o que vai ser feito com relação até à segurança viária aqui de Porto Alegre. E se pensa também, né, em projetos de redesenhos urbanos para facilitar o acesso das pessoas não só por ônibus, por bicicleta, carro, mas também a pé. Mas aí a gente esbarra também na questão de investimentos. Como o senhor vê isso? A questão da segurança viária, ela era importante, até quando nós tivemos essa reunião, algo que me chamou muita atenção é a questão, por exemplo, das pessoas que são mortas por acidente de trânsito aqui em Porto Alegre, e em caso até de atropelamento, né, que é acima dos 60 anos, a 51%. Nesse primeiro semestre, quando a viária passa pela conscientização, né, que dos 43 pessoas que morreram em Porto Alegre, no trânsito de Porto Alegre no primeiro semestre, não tem bem certinho o dado, mas se não me engano foi 23 dessas 43 que trabalham ou que andam de motocicleta, né? Então, toda essa questão, ela passa por um processo, um trabalho de conscientização, e aí não é só a questão da melhoria do trânsito, é uma questão também da conscientização em si, né? O cuidado que se tem que ter, as sinalizações que tem que ter. Nós fizemos questionamento também, foi questionado e já foi falado sobre isso, a questão das paradas de ônibus nos corredores, em que ela é fechada na parte de trás e que constantemente da parada de ônibus para atravessar, por exemplo, a rua, ela não tem visibilidade suficiente para que ela possa fazer uma segura. Então, são várias questões aí que está sendo avaliadas, está sendo analisada até dentro desse plano, não só de mobilidade urbana, mas também dessa segurança, da importância que ela tem, do cuidado e da resposta que ela tem que ser dada para as pessoas quando elas são vítimas, por exemplo, de acidente de trânsito. Então, até a questão do transporte que a gente fala, aplicativos, quando, por exemplo, um ônibus vai atrasar. Eu já dei de ônibus em outros países, por exemplo, se o ônibus vai atrasar, se acontecer um acidente, se aconteceu um sinistro e que esse ônibus vai atrasar, as pessoas elas são informadas via aplicativo, nas próprias paradas, elas têm essa. Então, nós temos na questão da mobilidade urbana, da segurança diária que é tão necessária, está sendo. Vereador Hamilton, a gente está com um pouquinho de problema de conexão ao te ouvir, acho que a gente não está conseguindo te entender, acho que até estabelecer o sinal a gente pode fazer um intervalo, porque um dado importante que o senhor destacou na sua fala, que cortou um pouquinho, foi com relação ao número de acidentes em trânsito, que 51% deles, das pessoas que morreram,
eram idosos. A gente segue daqui a pouco falando sobre a questão da mobilidade urbana aqui no Porto Alegre em Debate. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Até já! E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre a mobilidade urbana na capital gaúcha. Participam do programa de hoje o engenheiro da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o João Paulo Cardoso, e também os vereadores Karen Santos, do PSOL, e também Hamilton Sosmaier, do PTB. Bom, João, a gente falava no outro bloco sobre várias questões aí que também têm que ser vistas de alguma maneira por ações em conjunto. E eu queria entender um pouquinho assim também, pensar no acesso a esse melhor deslocamento, né? E de alguma maneira o plano pensa em ações conjuntas com outras secretarias, por exemplo, com a saúde, com a própria segurança, para poder oferecer melhor deslocamento, por exemplo, até a pé, numa localidade em que não tem muita luz, não tem muita segurança. Como é que pode ser trabalhado em conjunto? Tá. Na verdade, o plano não perguntou se pensa de alguma maneira. Não, pensa de todas as maneiras. Na verdade, como eu falei, esse é um trabalho que está sendo conduzido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, mas ele está alinhado, né, com ações que deverão acontecer por outras secretarias. Fazendo link direto com isso que tu falou da questão da segurança, sim, quando a gente falar de alguma ação, né, de melhoria nas condições de caminhabilidade de determinada região, a gente está falando, né, em melhorar as condições da calçada, que daí vai envolver a Secretaria de Serviços Urbanos, a questão da iluminação pública, questão de segurança. Então, assim, o envolvimento da prefeitura como um todo ele está sendo considerado. Não é um trabalho isolado da mobilidade, não é uma ação de mobilidade exclusivamente que vai resolver um problema, que a gente sabe que tem outras questões. É a mesma questão do transporte público. Tu falou, né, no outro bloco, da questão, o vereador Hamilton falou, da gente ter a informação, tudo. Então, assim, quando a gente botar essa informação, esse acesso, né, disponibilizar, a gente vai ter que ter a conservação desses equipamentos. Então, todas essas ações elas vão envolver outros setores do município. Então, assim, é um trabalho que a gente sabe que vai demandar muito envolvimento, porque afinal de contas, assim, o plano de mobilidade ele vai trazer diretrizes de ações, a grande maioria, naturalmente, assim, vai estar sendo conduzida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, só que o envolvimento, né, dos demais setores do município, eles vão ter que acontecer. Então, a questão da educação, né, a gente já tem, na verdade, né, uma educação para o trânsito, programa novo que a gente vai ter que ampliar, desenvolver. Então, a gente pretende levar, né, para dentro das escolas. A gente tem programas de conscientização, como o vereador Hamilton citou, dos idosos, né? A gente já tem um trabalho sendo conduzido de conscientização. A questão dos motociclistas também, que eles competem, né? Quando a gente fala assim, de índices gerais de óbitos, o motociclista junto com o pedestre são os mais atingidos, são os mais que mais morrem, né? Então a gente tem programas de conscientização nesse sentido, que daí envolve não só a Secretaria de Mobilidade, mas também outros setores, né? Trazer para a participação dessas ações. Certo. Bom, vereadora Karen, quando a gente fala também sobre o uso da bicicleta, a gente vê aqui também no centro de Porto Alegre muitas bicicletas que podem ser alugadas para as pessoas poderem usar, mas e como também fazer com que o uso, o acesso seja para toda a cidade? Porque também não adianta ter ciclovia se as pessoas também não têm as bicicletas para poder usar.
Exato, é isso. Quando a gente coloca o público da periferia no centro da questão, nós começamos a pensar interseccionalmente, assim, não é só uma questão de mobilidade, são outras condições de acesso que a essas populações vêm sendo negadas e que a gente precisa avançar em combinado, assim, o acesso à renda e ao emprego formal inviabiliza boa parte dessas políticas que envolve poder de consumo dessas populações. A gente está aqui em Porto Alegre, antes da pandemia a taxa era de 7% de pessoas desempregadas, agora a gente deve estar em torno de 11% de pessoas desempregadas, um grau de informalidade muito grande. A cesta básica de Porto Alegre é a cesta básica mais cara do Brasil, na nossa passagem de ônibus também está nesse ranking, infelizmente, e nós não vemos uma perspectiva de melhora, porque não existe hoje uma política de incentivo ao emprego e à distribuição de renda no nosso município, nem também por parte do governo federal. Então, como a gente vai incentivar que as pessoas consigam comprar, acessar, né, todos os equipamentos necessários de segurança, além desses outros moldais que, né, estão sendo planejados aí dentro desse plano da prefeitura, dentro desse contexto, né? E olhando também para as condições dos nossos bairros, né? Lomba do Pinheiro é só lomba, entendeu? Não dá para se deslocar nem a pé, né, em determinados dias dentro do bairro, que é um dos bairros mais populosos do Brasil. Restinga, Rincão, enfrentamos muitos problemas de insegurança, de guerra do tráfico, né? Não dá para a gente ser irresponsável e incentivar que as pessoas se desloquem com bicicleta ou a pé, sendo que o índice de criminalidade em determinados pontos desses bairros também são muito grandes, assim. Então, antes de pensar o produto final ali do programa, acho que a gente tinha que estar pensando nessas condições, e eu não abro mão de fazer a discussão do transporte coletivo por ônibus. Eu acho que é isso que nós temos que incentivar, a volta dos articuladores. Comunidade da Restinga, Rua Dona Mariana, nos trouxe muita demanda essa semana. Rincão também, pelo retorno dos articuladores. As pessoas estão tendo que caminhar mais de 1 quilômetro a pé para acessar na faixa principal as linhas principais. Então, isso foi um dos legados, infelizmente, da pandemia. Não dá lucro, então tu não garante o direito. É essa lógica que se impôs na gestão do transporte coletivo por ônibus na cidade. Transporte é direito, ele não tem que visar o lucro, né? E tem que pensar em medidas para subsidiar tudo isso. A taxa de mobilidade urbana, que é uma proposta que o vereador Roberto Robaina vem trazendo, uma proposta que foi inicialmente da gestão do Marquesan, é algo interessante de se pensar. É algo interessante de se pensar, criar um aplicativo, como existiu o Garupa, né, na cidade de Pelotas, se eu não me engano, um aplicativo que consiga competir com esses aplicativos dessas multinacionais e a gente consiga pensar e planejar o transporte via individual por esses aplicativos. Eu acho que precisamos de ideias inovadoras para enfrentar essa natureza do problema, que é a competitividade do carro, né, que se colocou aí através desses novos aplicativos, e também a qualificação do transporte coletivo por ônibus. O resto, se vir, melhor, mas se a gente não conseguir ajustar essas condições, né, nós não vamos conseguir enfrentar o problema da segregação urbana que existe na cidade e os projetos de mobilidade, como se combinam para manter essa segregação. Né? Então, para nós, isso é pressuposto do que pensar a utilização de outros modais. As pessoas já estão andando a pé, infelizmente, já estão andando a pé, assim como voltaram a cozinhar a lenha, né? Porque o custo de acessar esses serviços, que são direitos, estão inviabilizando as pessoas a ter uma condição, um conforto, uma qualidade, um tempo livre maior. Né? E é isso que eu acho que a gente tem que detectar, assim, é diferente dos bairros nobres, que as pessoas fazem a caminhada porque trabalham a menos de 1 quilômetro do seu local de serviço, estudam a menos de 1 quilômetro da sua escola, do seu cursinho técnico profissionalizante. Nas comunidades são pouquíssimos os equipamentos públicos. A Restinga tem um CRAS somente, e a Restinga é um bairro enorme. Eu coloquei, tem 2 escolas de ensino médio. As pessoas precisam se deslocar, inclusive dentro do bairro, e estão se deslocando a pé. Bom, vereador Hamilton, e considerando essa realidade de cidade, né, e também o quanto a cidade cresce, é de se pensar também num modelo de transporte hidroviário, se investir mais nesse tipo de transporte? Porto Alegre tem, só que será que a gente não deve investir mais nesse tipo de transporte também, acessível à população? Bom, esse modal de transporte também tem sido
tem se discutido na COTAB, porque nós temos aqui a questão, nós temos uma margem muito grande aqui que pode ir para a Zona Sul, que pode ser utilizado. É claro que hoje ainda os preços eles não são compatíveis com a realidade da maioria das pessoas que precisa usar. E é a questão que está sendo discutida também. Uma outra questão que a gente precisa discutir, que eu até falei aqui antes, que é a questão dos ônibus integrados com a metropolitana, né? Porque Porto Alegre é uma das menores capitais do Brasil comparado à metropolitana, quer dizer, em termos populacionais. Então, toda a metropolitana, ela vem em Porto Alegre também vai metropolitana, tem que se pensar também nessa questão desse modal, de que seja feita essa integração, e eu sei que isso já está sendo feito esse estudo, a gente tem falado sobre isso, também foi falada a questão do transporte pela bicicleta, que tem já aumentado cada vez mais, e um trabalho, eu estive visitando a IPTC, e é importante que se diga o trabalho bonito que a IPTC está fazendo na questão da conscientização, né? E essa conscientização ela é muito importante, porque quando eles estão fazendo hoje, por exemplo, as blitz, principalmente para motoqueiro, para as motos, se descobre que a grande maioria, né, eu não lembro o dado agora, mas pode ser falado aí, foi comentado inclusive conosco na nossa reunião dessa última terça-feira, o percentual é muito grande de motoqueiros que estão com documentação atrasada, né, andando ilegal, estão com documentação das motos atrasadas, estão sem documentos, então são muita gente despreparada também andando no nosso trânsito de Porto Alegre, causando acidentes em cima das pessoas. Então esse modal de hidrovias, ele seria algo que para nós viabilizaria não somente a questão de tirar um pouco, desafogar um pouco o trânsito de Porto Alegre, embora eu vejo Porto Alegre uma cidade que ela teria muito para desenvolver em termos de ampliação, né, das ruas, como Oscar Pereira, João de Oliveira Renião. Aí já foi falado da questão das indenizações, que é um alto custo para indenizar, para que se ampliasse essas vias, porque não pode se demorar muito, por exemplo, do centro até a Zona Sul de Porto Alegre. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, por exemplo, lá na Edgar, com comerciantes daquela região, onde estava se pensando em fazer um corredor de ônibus lá. Os comerciantes, por exemplo, eles bateram literalmente contra, né, porque eles entendem que vai virar praticamente uma Protásio Alves, onde o comércio praticamente ali não consegue se manter. Para concluir, vereador. Porque não tem onde parar um carro, né? Então, são questões que têm que ser analisadas, estudadas, e graças a Deus está se analisando para se chegar a um denominador comum e realmente viabilizar esse transporte público em Porto Alegre, que hoje a gente viu que o mundo mudou, não só em Porto Alegre, mas em todo o mundo, e nós precisamos adaptar a isso. Pois é, João Paulo, como que o plano pode contemplar, então, essas melhorias, tanto para o ciclismo, né, e até para o transporte hidroviário? O que se pensa? Bom, a ideia, quando a gente fala assim de fazer um plano de mobilidade, naturalmente a gente tem que considerar todos os modos de transporte, né? E é justamente, né, essa diretriz que está conduzindo os nossos trabalhos, que é pensar como que a gente vai melhorar o transporte público. Então, para vocês verem assim como é interessante essa discussão, né? A vereadora Karen colocou, olha, eu considero importante, né, a melhoria do transporte de massa. Daí o vereador Hamilton trouxe, olha, mas lá na Edgar, que é caminho para Restinga, o pessoal lá, tá meio que resistindo. Então é a discussão que tem que ser feita, né, porque as pessoas, elas têm os seus próprios interesses, digamos assim, e a gente, como gestão, a gente tem que contemplar tudo isso, dar a mesma equidade para as pessoas, né? Quem quer andar de carro vai ter o seu espaço para andar de carro, porém a gente tem que dar a mesma proporção, digamos assim, para o transporte coletivo. E daí entra, claro, como transporte complementar, né, integrado, o modo hidroviário. As próprias bicicletas também entram nesse contexto também de dar uma proporcionalidade de uso. O que a gente está no plano, especialmente
tendo o cuidado, é que os projetos e as ações futuras deixem de ser exclusivamente para o transporte individual motorizado, porque esse modelo, ele, assim, com plena certeza, ele está causando tudo isso que a gente tem visto: segregação, distanciamento, porque afinal de contas, assim, parece, bom, não tem problema a gente jogar, digamos assim, deixar as pessoas irem para as periferias, porque daí elas vão se transportar de carro futuramente, de moto futuramente, entregando para elas essa responsabilidade, quando nós, como poder público, temos essa responsabilidade de prestar o serviço público adequado, de possibilitar essas pessoas, né, o acesso a todos esses equipamentos e serviços disponíveis de forma igualitária. Porém, o que acontece a longo prazo? O serviço de transporte acaba encarecendo, não temos subsídios, né, porque afinal de contas a gente não tem dinheiro, e acaba transferindo para o usuário essa conta de pagar exclusivamente a tarifa. E esse modelo a gente sabe que não está dando resultado. Então é isso que a gente está trabalhando agora para colher os frutos, claro, de forma gradativa, né, de forma geral dentro da cidade. Repito, a ideia é inverter essa lógica, deixar de priorizar as ações e projetos para o transporte individual motorizado e passar a pensar a cidade para as pessoas, pedestres, ciclistas, usuários do transporte coletivo. Bom, vereadora Karen, se fala muito aí sobre as formas de financiamento, inclusive até pensando daqui a pouco em contrapartidas de grandes empreendimentos poderem ser destinadas para melhorias na mobilidade. O que mais que você pensa que pode ajudar nesse sentido? Seu microfone, vereadora. Aqui. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Então, reivindicar os subsídios do governo federal. Na pandemia, o governo Bolsonaro mesmo vetou um subsídio bilionário que seria destinado para as capitais enfrentarem esse problema da baixa demanda na pandemia, e recursos desse porte é importante que a prefeitura pense, sobretudo porque é base, faz parte desse governo, né? Como a gente consegue estabelecer essa relação de garantia do direito ao transporte coletivo. O transporte não pode ser só uma mercadoria e ser comercializado para quem tem condições de pagar, né? Ele é fundamental para as pessoas acessarem a cidade, acessarem os outros direitos e conseguirem, sobretudo, consumir. Porto Alegre é uma cidade que sobrevive basicamente de serviços, assim. Então, para nós é uma questão de vitalidade econômica também, garantir um bom transporte, uma boa circulação das pessoas na cidade. Tem um projeto, como eu já coloquei, da taxa de mobilidade urbana, que também é uma forma de comprometer os setores hoje que empregam os trabalhadores a também ter essa responsabilidade de financiamento de uma passagem e o incentivo ao transporte coletivo por ônibus. Foi um projeto inicialmente trazido pelo governo Marquesan e que o Roberto Robaina, vereador da nossa bancada, protocolou e está em debate na Câmara de Vereadores. As receitas extratarifárias, eu acho que também é muito interessante a gente retomar esse debate, né? A Prefeitura tem um prazo de 1 mês para apresentar um cronograma para a Justiça, para assumir de fato a gestão da bilhetagem tarifária. Isso para nós é uma conquista desde 2016, quando passou a valer o edital de licitação, que minimamente tentou regulamentar o lucro das empresas privadas. Lei municipal e o edital de licitação nunca foram cumpridos, então todos os recursos das aplicações financeiras que deveriam ser revertidos a um fundo de mobilidade urbana para qualificar as nossas vias, qualificar as nossas frotas, isso nunca aconteceu nos últimos 5 anos aqui na capital. Nós não tivemos acesso ao montante dessas aplicações, das tarifas que as pessoas não utilizaram, né? Não utilizam muitas vezes. O empregador carrega o tri do funcionário, o estudante carrega o tri, em alguns momentos não utiliza todo esse recurso fica numa conta de responsabilidade das empresas, de uma forma ilegal e fraudulenta também, porque é isso, para fazer essa gestão as empresas utilizaram de todo tipo de nota fiscal indevida, né, para justificar o custo da gestão desse sistema. Foi uma vitória nossa a gente conseguir que, de fato, a gestão seja feita
de forma pública, transparente, e a gente consiga acessar esses recursos. E eu acho importante a gente pensar um fundo de mobilidade urbana também, tanto para alocar os subsídios, emendas impositivas que a gente possa vir articular com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores, com o Congresso, né, os subsídios oriundos do governo federal, que eu acho que é uma batalha que nós temos que fazer, encabeçar junto com outras capitais que estão passando também por essa crise no sistema, e pensar viabilidades locais, assim, aplicativos que sejam fomentados pelo poder público, a partir da inovação tecnológica. Como é que a gente consegue olhar para a questão dos aplicativos dessas multinacionais que vieram para o nosso Brasil, formas de regulamentar isso, sabe? Eu acho que são esses os interesses que a gente tem que enfrentar, sabe? Esses privilégios. Vocês colocaram, né, o transporte hidroviário. A gente sabe que hoje tem um setor da sociedade que encaminhou um plano municipal de uso do Guaíba, mas para quem tem jet ski, para quem tem lancha, né, construção de embarcadeiros, enfim, são veículos hoje de uma pequena parcela, né, itens de luxo de uma pequena parcela de Porto Alegre e que são completamente isentos de impostos. Né? Temos que taxar também esses brinquedos de luxo para conseguir ter fundo, ter recurso, porque o Estado está quebrado, mas as empresas também não querem incentivar o uso coletivo do transporte, eles querem organizar a cidade para os seus interesses, de preferência o pobre, o trabalhador, acessando só na hora de bater o ponto, na hora de limpar, na hora de servir, na hora de atender. Vereadora, né? E aproveitando também, escutando isso que você está trazendo aqui, até perguntar também para o vereador Hamilton, assim, para complementar esse fundo que você falou aí, né? Daqui a pouco poderia ser uma alternativa, vereador Hamilton. Até para... Nós temos aqui em Porto Alegre muitos gargalos na cidade que daqui a pouco poderão ser resolvidos com obras a médio, curto prazo, e daqui a pouco um fundo, até as emendas impositivas dos vereadores, poderiam ajudar nesse sentido também. Foi falado na nossa reunião da CUTAB nessa terça-feira sobre a questão das emendas impositivas de vereadores destinarem um percentual também para a questão principalmente da segurança viária, né, que ela é muito importante, né? Mas tem uma questão também que é interessante, porque, por exemplo, táxi, aplicativos e outros modais, eles recebem o valor à vista, né? E a questão do transporte público, quando se fala em financiamento, ele tem toda a questão das isenções, que é uma questão social, é relevante, e a gente não discute isso, a importância. Nós, por exemplo, recebemos no gabinete pessoas que têm essa questão que é importantíssima de setores que precisam da isenção, porque são pessoas sem condições e que muitas delas fazem tratamento médico, e se for o caso de elas não terem essa isenção, e elas não fizeram tratamento médico, vai estourar em um valor altíssimo na questão do tratamento, que será bem mais caro para a prefeitura. Porém, essas isenções, elas têm um custo. A gente sempre fala que não tem almoço de graça, então tem um custo. Então o transporte público realmente ele sofre com relação a essa questão, e por isso que precisa vir recursos, tanto do governo federal, até do governo estadual, através de emendas positivas, pode ser também da Câmara de Vereadores, através dos vereadores, mas o fato é que realmente o olhar para... Vereador Hamilton, a gente acho que perdeu a conexão contigo, acho que daqui a pouco você deve conseguir se restabelecer, mas a gente quer aproveitar para também agradecer aos nossos convidados. A gente está chegando ao final do nosso debate sobre mobilidade e pedir para que vocês pudessem fazer suas considerações finais sobre um assunto tão importante que também é complexo, mas que também aí a gente percebe que tem prioridades a serem cumpridas. João, por favor, suas considerações. Bom, eu agradeço a oportunidade dessa conversa com os vereadores. Assim como a gente apresentou na CUTAB o andamento desse trabalho, a gente tem a intenção também de, conforme avançar já para a finalização do plano de ações, marcar reuniões, ir no gabinete dos vereadores, né, que tiverem interesse, para já conversar, ver o que a gente pode incluir no plano, né? Lembrando que esse plano, independente da entrega dele agora até abril do ano que vem, ele já tem uma revisão prevista pós-pandemia,
né, tendo em vista que a gente está com uma situação alterada, né, no que diz respeito à mobilidade, deslocamentos. A gente sabe que ainda está sofrendo o impacto das restrições, e vai ser necessário, né, logo que a gente tiver uma situação estabelecida, assim, de um novo normal, né, como a gente está falando, e essa revisão vai acontecer, e claro, eventualmente uma outra coisa já vai entrar nessa revisão. Algumas questões já podem ser adiantadas, pois a gente já tem situações consolidadas, digamos assim, de necessidade de resolução de problemas, né? E a ideia é, assim que tiver esse plano de ação, a gente levar para essas conversas, né, aprofundar essas discussões, para ali no final de outubro, início de novembro, a gente já ter uma audiência pública, né, com o conteúdo desse plano de mobilidade, para que a gente consiga avançar, e daí ele vai tramitar na Câmara, naturalmente, todos os procedimentos e deliberações ali vão acontecer para a gente conseguir chegar lá em abril, né, tendo a nossa lei, que daí é uma garantia do gestor, um compromisso do gestor, né, a atender o que está ali no plano, e também a gente vai estar habilitado, né, para fazer a captação desses recursos. Então, mais uma vez, obrigado, né, e também permaneço, né, não só eu como técnico, né, responsável por esse trabalho, mas a Secretaria de Mobilidade como um todo, para quando o pessoal precisar. Bom, obrigado. Obrigado, João, pela participação. Vereadora Karen Santos, por favor, suas considerações. Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui novamente conversando com vocês sobre esse problema, que é o principal problema hoje que o nosso povo enfrenta. Se colocar também à disposição, né, nosso mandato para suprir também um pouco dessas demandas de debate, de acesso à informação que as comunidades têm em relação ao sistema. Nós estamos planejando aí para a semana que vem uma COTAB extraordinária para debater os problemas dos articuladores do Rincão e da comunidade da Restinga, né? Nós já acionamos o poder público, a resposta que nos foi encaminhada pela IPTC não resolve o problema que está sendo apresentado pela comunidade. A importância da população, da comunidade, né? Fiscalizar, gravar vídeo, tirar foto, ter depoimentos, nos encaminhar para fazer os protocolos no 156, no 118 da EPTC, e juntos nós pensarmos formas aí de intervir coletivamente também dentro desse debate, né? Eu não acredito que as propostas que estão sendo encaminhadas pelo Melo, da redução dos cobradores, a própria privatização da Carris, que foi uma empresa fundamental nessa pandemia, quando as empresas privadas romperam o contrato com a prefeitura e deixaram de suprir diversas linhas, Sefer, Cruzeiro, Padre Reus, foi a Carris que deu esse suporte e garantiu esse direito às nossas comunidades. Infelizmente, foi aprovado o projeto de desestatização e também agora, como colocou o vereador Hamilton, novamente uma proposta que quer retirar ainda mais isenções, para concluir, colocar mais critérios. Então, isso vai na contramão do que a gente entende que é a qualificação do transporte coletivo por ônibus, e a gente tem que estar junto aí, fiscalizando e pressionando para que as mudanças ocorram, mas também do ponto de vista de quem usa o transporte, né? Obrigado, vereadora Karen. Vereador Hamilton conseguiu voltar. Obrigado, vereador, pela sua participação. Suas considerações finais, por favor. Bom, quero agradecer aí a oportunidade de a gente poder trazer esse assunto, que tem muita discussão pela frente ainda, né? Nós estamos cada dia mais nos aprofundando dessa questão não somente da mobilidade urbana de Porto Alegre, que ela é muito importante, mas também agora na questão da segurança viária, né? Que é um outro assunto do tempo que a gente está debatendo junto, e sabemos que esse assunto ele é urgente, né? Ele não espera. As pessoas precisam se deslocar, mesmo que muita gente ainda esteja em home office. A gente sabe que muita gente ainda está trabalhando nas suas casas, programadores de computadores estão fazendo seu trabalho. Aqui na Câmara tem pessoas que estão ainda home office, prefeitura, alguns órgãos públicos, particulares, privados, enfim. Então, muita gente não voltou. Se imagina quando esse povo todo voltar, né, para a sua atividade presencial, a dificuldade que vai ter. Hoje já tem essa dificuldade, imagina depois.
Então, realmente precisa se pensar, e não só pensar, estudar e também agir, colocar em prática, porque é urgente a questão da mobilidade urbana. Da minha parte, quero agradecer, né? Agradecer estar junto com a minha colega Karen Santos, a gente está discutindo, debatendo, e com vocês aí pela oportunidade de a gente ouvir, debater e conversar sobre esse assunto tão importante e necessário para Porto Alegre. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, vereadores, obrigado ao João pela participação, obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar estas e outras produções da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.